Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em um material que se propõe a ser simples, mas olha, as ideias são profundamente revolucionárias. São alguns capítulos do livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. A própria autora diz que o objetivo era criar uma cartilha, sabe? Um guia para levar o feminismo para a conversa do dia a dia, sem aquele jargão acadêmico que muitas vezes assusta. Exato. A missão dela era desmistificar, mostrar que feminismo não é um clube fechado de intelectuais, mas uma ferramenta prática para entender e mudar o mundo. A definição que ela usa é a espinha dorsal de tudo. Feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. Simples assim. E o ponto crucial é que o alvo é o sexismo, não os homens. E essa é a jornada que a gente vai explorar hoje. Como essa ideia sai da teoria e vira prática na vida de alguém. Vamos mergulhar em 3 conceitos-chave que a Hooks apresenta: a conscientização, a sororidade e a educação feminista. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é: se o feminismo é uma escolha, como é que essa escolha é feita? Como alguém acorda um dia e decide se tornar feminista? Vamos direto ao ponto central que a Hooks estabelece. Feministas são formadas, não nascem feministas. Isso já quebra uma ideia muito comum, né, de que o feminismo é algo inerente a ser mulher. Para ela, é uma decisão política, uma ação. E a fábrica onde essas feministas eram formadas, lá no início do movimento, eram os chamados grupos de conscientização, os GCs. E aqui, o detalhe que muda tudo. Esses grupos não eram para mulheres se juntarem e simplesmente reclamarem da dominação masculina. O objetivo principal era olhar para dentro. Era um espaço para examinar e, o mais difícil, confrontar o próprio sexismo internalizado. Mas isso parece meio contraintuitivo, não é? Quando a gente pensa num movimento social, a gente imagina protesto, marcha, ações voltadas para fora. E aqui, o primeiro passo é sentar numa sala e discutir os próprios preconceitos. Por que começar por aí? Porque era nesses grupos que a mágica acontecia. A Hooks descreve esses momentos de um jeito muito vívido. Não era uma aula teórica. Era sobre uma mulher finalmente dizer em voz alta algo que ela achava que era uma falha pessoal, um problema só dela, seja na vida profissional, nos relacionamentos, com o corpo, e de repente outras 5 mulheres na sala dizerem: "Isso aconteceu comigo também". É nesse exato momento que o pessoal se torna político. A vergonha individual vira consciência coletiva de um sistema, o patriarcado. Entendi. A transformação interna é o que dá legitimidade e força para a luta externa. Confrontar o que ela chama de o inimigo interno. Lugar seguro para desaprender aquele pensamento sexista que ensina as mulheres a competirem, a se odiarem, a se verem como inferiores. Era um processo de cura e politização ao mesmo tempo. Era ali que se recrutavam novas adeptas e se construía a base para um movimento de massa. Só que esse modelo, que parece ter sido tão poderoso, praticamente desapareceu. A Hooks aponta que o feminismo migrou desses grupos para dentro das universidades, para os departamentos de estudos de mulheres. E essa mudança foi uma faca de 2 gumes. Por um lado, foi uma vitória enorme. O feminismo ganhou legitimidade acadêmica, um espaço institucional para produzir teoria, resgatar a história das mulheres foi um passo crucial. Mas essa legitimação acadêmica não era um passo inevitável, talvez até um mal necessário. Movimentos amadurecem, precisam de instituições para preservar suas ideias? Não. Ou será que ela estava sendo um pouco nostálgica? É uma ótima pergunta. Ela não nega a importância da academia, onde ela mesma se formou. O problema que ela aponta é o custo dessa mudança. Ao se trancar na Torre de Marfim, o feminismo se distanciou das massas. A linguagem virou um discurso privilegiado, cheio de jargão inacessível para a maioria. O foco mudou do ativismo para o carreirismo acadêmico. E o mais grave, a ideia central da conversão, de que as mulheres precisavam confrontar o próprio sexismo, foi se perdendo. E o que entrou no lugar? Uma visão mais simplista. Ser feminista passou a ser visto só como ter raiva dos homens ou querer igualdade de salário. A parte da autoanálise, da transformação pessoal foi esquecida.
E sem os GCs, a principal porta de entrada para o movimento se fechou para a maioria das mulheres. Isso me leva a um ponto que você mencionou lá no início. Se o alvo é o sexismo e não os homens, essa conscientização também deveria se aplicar a eles. Com certeza, esse é um dos pontos mais vitais para Hooks. Ela defendia a criação de grupos de conscientização para homens. Seria a forma mais eficaz de mostrar que o feminismo não é anti-homem. Mostraria que o sexismo é um sistema que prejudica a todos, embora de formas diferentes. Que os homens também são socializados para se encaixar em papéis rígidos e opressores. Para ela, um homem que adere às políticas feministas é um companheiro valiosíssimo, enquanto uma mulher que se apega ao pensamento sexista, mesmo se dizendo feminista, é uma ameaça para o movimento. Eu entendo a lógica da aliança, mas focar na conscientização dos homens não corre o risco de desviar a energia da luta das mulheres, que são as principais vítimas da opressão? É uma crítica válida e que existe dentro do movimento. A resposta da Hooks seria que não é uma questão de um ou outro, mas de ambos. A luta contra o sexismo não pode ser vencida se metade da população for vista só como inimiga e não como aliada em potencial. Se o objetivo é desmontar um sistema, você precisa que o máximo de pessoas entenda o que é esse sistema e por que ele precisa ser desmontado. A conversão para ela é para todo mundo. Ok, então o primeiro passo é essa transformação interna, essa conscientização. Mas o movimento de massa não se constrói com pessoas se transformando sozinhas em casa. É aí que a ideia de sororidade se torna crucial, certo? Só que a forma como a Hooks define isso é bem diferente do que a gente costuma ouvir por aí. Completamente diferente. O lema "a sororidade é poderosa" muitas vezes é interpretado como um sentimento de amizade, um apoio automático entre mulheres só por serem mulheres. Para Hooks, isso é uma fantasia perigosa. A definição dela é muito mais exigente. Sororidade é solidariedade política. É um compromisso ativo e consciente de lutar juntas contra a injustiça patriarcal. Não é um sentimento, é uma prática. E imagino que o primeiro passo para essa prática seja justamente o que a gente discutiu antes. Desaprender o sexismo internalizado que nos ensina a competir, a julgar umas às outras. Exatamente. O pensamento sexista nos socializa para desconfiança mútua. O patriarcado se beneficia imensamente quando as mulheres não se veem como aliadas. Portanto, criar laços de solidariedade política é, em si, um ato revolucionário, uma traição ao sistema. Mas a Hooks é brutalmente honesta sobre os obstáculos. E quais são os principais? Ela diz que a verdadeira sororidade só se torna possível quando as mulheres confrontam de frente as divisões de classe e raça que existem entre elas. E isso exige algo muito concreto. Que mulheres com privilégios de classe e raça estejam dispostas a abrir mão do poder que esses privilégios dão a elas para dominar e explorar outras mulheres. Peraí, vamos parar aqui porque essa ideia é uma bomba. O que significa, na prática, uma mulher com poder abrir mão dele? Se uma mulher, especialmente uma mulher negra ou de outra minoria, lutou com unhas e dentes para chegar a uma posição de CEO num ambiente misógino, racista, pedir para ela abrir mão do poder que conquistou não é pedir para ela se sabotar. Como isso funciona? Se recusar a replicar os modelos de poder do patriarcado. Significa, por exemplo, não usar sua posição para explorar o trabalho de outras mulheres que estão abaixo na hierarquia. Significa lutar por políticas de equidade salarial dentro da sua empresa que beneficiem a faxineira tanto quanto a executiva. Significa usar seu poder para criar oportunidades em vez de acumular poder pelo poder. É sobre questionar. Eu estou usando meu poder para me aliar ao sistema ou para desafiar o sistema em nome de todas as mulheres. Então é menos sobre abrir mão do cargo e mais sobre abrir mão da mentalidade de dominação que o patriarcado nos ensina a admirar? Perfeitamente colocado. É sobre rejeitar o que ela chama de feminismo como estilo de vida. Essa é a vertente que esvaziou a sororidade de sua política. Permitiu que mulheres privilegiadas usassem o discurso feminista para avançar na carreira, para ter mobilidade de classe, sem nenhum compromisso real com a luta das mulheres mais pobres, das mulheres não brancas, das mulheres trans.
É um feminismo que busca a igualdade com os homens da sua própria classe e não a libertação de todas. Fica claro que, para Hooks, a sororidade não é um lugar de conforto. É um campo de batalha político que exige trabalho, confronto e escolhas difíceis todos os dias. Não é só um slogan bonito para colocar numa camiseta. De forma alguma. É o trabalho mais difícil, porque exige que a gente olhe para os nossos próprios privilégios e para as formas como, mesmo sendo oprimidas pelo sexismo, podemos ser opressoras em outras dinâmicas. Certo. Se a conscientização é o despertar e a sororidade política é essa aliança complexa, que exige tanto trabalho, como se aprende a fazer isso? A gente não nasce sabendo como confrontar o próprio racismo ou classismo. Suponho que é aqui que a educação se torna a peça final do quebra-cabeça da Hooks. É exatamente isso. A educação é o fio que conecta tudo. E, de novo, ela faz uma análise muito equilibrada sobre o papel da academia. Reconhece o sucesso e a importância dos estudos de mulheres para legitimar o pensamento feminista. Foi lá que uma geração inteira, incluindo ela, aprendeu a teoria, a história, as ferramentas. Mas, como a gente viu antes, essa mesma academia criou barreiras. É uma ironia fascinante, não é? O lugar que ajudou a validar o feminismo também construiu um muro ao redor dele com tijolos de jargão acadêmico. É a contradição trágica que ela aponta. O pensamento feminista, que nasceu da prática e do diálogo naquelas salas de estar, ficou restrito a um gueto intelectual. E enquanto as teóricas feministas escreviam artigos complexíssimos umas para as outras, a grande maioria das pessoas continuava aprendendo sobre o feminismo de uma única fonte. A mídia de massa patriarcal. Exatamente. E o que se aprende lá? Que feministas são feias, odeiam homens, são raivosas, uma caricatura que serve para neutralizar a potência política do movimento. A Hooks sentiu uma falta imensa, uma urgência, pela criação de materiais acessíveis que pudessem combater essa desinformação. E ela não fica só na crítica, ela propõe soluções bem práticas, não é? Sim, e é aqui que a gente vê o lado visionário dela. Ela não estava só falando de simplificar textos. Ela sonhava com uma educação feminista para as massas em todos os formatos imagináveis. Livros infantis para crianças livres, para que elas não precisassem desaprender o sexismo na vida adulta. Músicas, programas de rádio, TV, audiolivros. Ela falava até em outdoors, anúncios em ônibus. Imagina ver um outdoor com a definição da Hooks. Feminismo é o movimento para acabar com o sexismo. Isso mudaria o jogo. É impressionante pensar nisso. Ela não estava só fazendo uma crítica acadêmica. Ela estava oferecendo um plano de ação de marketing e comunicação para uma revolução. Criar cultura. Porque se você não cria a sua própria cultura, a cultura dominante patriarcal vai preencher esse vácuo com as narrativas dela. E essa educação para ela precisava começar o mais cedo possível. Nos parquinhos, nas escolas primárias, porque é ali, na infância, que as crenças sobre gênero, poder e identidade estão se formando. É onde o pensamento sexista lança suas raízes mais profundas. Tentar ensinar feminismo para um adulto é muito mais difícil do que educar uma criança para a igualdade desde o início. Sem essa base, a mídia patriarcal continua sendo a principal educadora do mundo sobre o que é ou o que não é o feminismo. Para amarrar todas essas ideias, então, o que a gente tem é um sistema de 3 pilares que se sustentam no pensamento da Bell Hooks. Primeiro, a conscientização. Esse processo radical de autoexame para confrontar o sexismo que todos nós, homens e mulheres, internalizamos. E, finalmente, para que tudo isso aconteça em larga escala, o terceiro pilar, a educação. A ferramenta essencial para tirar essas ideias da bolha acadêmica e levá-las para a vida cotidiana das pessoas, construindo um movimento que seja de fato para todo mundo. E o que a Hooks nos mostra é um ciclo, um motor que se autoalimenta. A educação popular e acessível gera conscientização interna. Essa transformação pessoal é o único solo fértil onde uma sororidade política real que atravessa raça e classe pode crescer. E essa aliança, por sua vez, cria a demanda e a energia para produzir mais educação popular. Uma coisa não existe sem a outra. É a estrutura da prática feminista que ela imaginou. Perfeito. E para terminar, quero deixar um pensamento para reflexão, inspirado diretamente por essa visão dela. A Hooks menciona a ideia quase literal de ir de porta em porta para compartilhar o pensamento feminista,
como missionários fazem para compartilhar a sua fé. Imaginando essa cena hoje, no nosso mundo de redes sociais, bolhas e polarização extrema. O que seria necessário para que essa conversa de porta em porta digital realmente funcionasse? Que tipo de cartilha simples, direta e poderosa, como a que ela tentou escrever, a gente precisaria ter em mãos para explicar por que o feminismo, na visão dela, ainda é desesperadamente necessário para todo mundo?